Voltei, aleluia. Meu Deus, é forte. Vamos lá. Voltei. Deus é lindo. Voltei, glória a Deus. Misericórdia. Aê, Jeová, chegou. Capítulo 5. É bem interessante esse capítulo, viu? Eu quis reservar só para ele. Até o versículo 15 aqui. Vamos fazer lá. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque. Preste bem atenção. Um tanque. Que em hebraico é chamado de Betesda. Então, tem dois nomes que são usados em alguns originais. Um é Betsada, Betzata ou Betsaida. A forma correta é Betesda. Entendeu? Bet é Esdar. Bet Esdar. Aí fica Betesda, certo? Que significa lugar do derramamento, indicando que Betesda, o nome significa casa de misericórdia. Só que a gente quer logo pegar tudo, né, e trazer logo para Jesus, né? Para as coisas de Deus. Na verdade, a construção lá, os judeus estavam lá. Mas lá nos judeus, uma coisa bem antiga que existia nos judeus, era esses pavilhões, 5 pavilhões que eles vão falar aqui, são 5 pavilhões, eram quadrados, né? Então era nessa forma assim, só que com a divisão no meio, certo? Com a divisão no meio. Então era assim, com a divisãozinha no meio. Então tinha um quadrado aqui e um quadrado aqui. Só que colado. Sabe o que é tanque aqui? A palavra para tanque aqui, em grego, ela seria melhor traduzida como piscina. Piscina. Mas ficaria muito atual. Só que eles pensam que ficaria muito atual, mas não é. Aqui esse tanque era aquelas casas de banho pública. Casa de banho pública, que é o que a gente vai ver aqui. Só que o lugar onde vai hoje aqui, passou a se chamar Betesda, Casa de Misericórdia, ela faz alusão a um deus grego. Olha como é aí. Filho de Apolo, que agora não me lembro o nome, ele é bem complicado, mas ele é filho de Apolo, ao qual a mitologia fala isso. Ele era um deus com letra minúscula, misericordioso. Aí, Israel tomou a terra de volta para ele, porque Alexandre o Grande era grego, e por isso enxertou mitologia na cultura judaica, e a cultura judaica assimilou alguma coisa, porque era forçado essas culturas. Você veja que aqui o romano obrigava a seguir a lei romana, né? E faziam atrocidades quando desobedecia. Mas esse Deus era misericordioso, com letra minúscula. O que é que eles fizeram? Vamos botar o nome de Betesda, Casa de Misericórdia, mas se referindo agora a Deus. Mas lá era um lugar de banho público, de purificação. Para que servia este tanque? Vamos lá? Para você se purificar das imundícias
daquela suadeira, eles tinham que tirar o suor, eles tinham que tirar as impurezas, as sujeiras, não poderia ter tatuagens, não poderia ter nada na carne. Por quê? Porque isso era sujeira, impuro, certo? Então, quem diz que não tem base para a gente combater tatuagem, está totalmente equivocado, certo? A Bíblia fala de que as tatuagens eram um costume pagão de realmente chegar num vídeo eu falo mais resumido, falo mais detalhado, perdão. Aqui eu vou resumir. Tatuagem, costumam dizer que Jesus tem. Eu em outro vídeo eu falo que não. Mas eu vou explicar já aqui que ele não tem tatuagem. Mas o que acontece? Se eles, os judeus, chegassem de tatuagem, dizia logo, é impuro. E ele não pode entrar no templo de Deus. Isso para um judeu é horrível. Então, dizer que Deus não está nem aí para uma pessoa que usa tatuagem, e por isso ela pode servir a Deus fazendo suas tatuagens, é mentira, certo? Amados, aqui é uma aguinha de coco que Jesus generosamente me deu, certo? Então vamos lá. Olha só, temos que aproveitar as bênçãos do Senhor, viu? Tendo 5 pavilhões, então o que acontece? Vou pegar esses 2 CDs aqui para juntar aqui. Pronto. Então, segurando eles aqui, você veja a divisória, certo? Aqui a divisória. 1 pavilhão, 2, 3, 4 e 5 no meio aqui, ó. Entenderam aí? Era assim que eles eram. Assim, 5 pavilhões. Então, não era 5 colunas. Era 5 pavilhões. Então, era quadrado. Acharam, arqueólogos acharam, você vê, acha no YouTube, é um programa maravilhoso com o doutor Rodrigo, né? Ele vai mostrar, apesar que ele é um adventista, mas em questão de arqueologia, ele fala só arqueologia. Então, o que acontece? Pastor Pedro, glória a Deus, aleluia. Então, o que acontece? Estando aqui presentes essas questões, o pavilhão aqui era uma piscina pública. Segundo, era um lugar de tirar as impurezas para ir para o templo já purificado. Tinha degraus. E quem é que sabe aqui? Agora, vamos ver. Em algumas Bíblias, algumas versões aparece assim, cântico de degraus. Em outros aparece cântico de romagem. Não é assim? Aqueles salmos ali, que aparece ou de degraus ou de romagem, depende da versão, era onde eles entravam com os salmos no tanque de Siloé, eita, aleluia, cantando, subindo os degraus e caminhando para o templo. Então, eles deveriam prestar louvor em todos os seus caminhos. E você tem prestado? Louve ao Senhor, admirando a obra criadora dele, das estrelas. Você tem uma família, tem gente que não tem. Louve, né? E aqui diz, tendo 5 pavilhões, nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. Um dos reis de Israel, me foge a memória o nome, o Flávio Joséfo menciona, que é um historiador, ele menciona dizendo que um dos reis de Israel, ele inventou uma mentira, porque estava chegando a Páscoa
E a cidade de Jerusalém estava repleta de paralítico, manco, aleijado. E aí tinha um problema. Você sabe que quando tem uma cidade que é muito bem visitada, ela se torna um centro turístico, né? E aí, como é que tá nossas praias aqui? Parece que não, mas tá um descaso grande. E não é do povo, não. É dos políticos. Veja bem, amado. Lá, vamos dizer, a Praia do Meio. A Praia do Meio ali, você passa, você sente a fumaça. Vocês sabem o que eu estou dizendo aqui. Vocês passam e sentem a fumaça. Tira uma foto em Brasília Teimosa para ver se não fica sem o celular ou sem a câmera. Amado. Tá de um jeito que só Jesus. E vocês não oram? Vamos orar. Eu duvido um crente que dobre o joelho e Deus não responda. Eu duvido. Crente que eu falo é genuíno, verdadeiro. Né? E aqui diz que estava eles. E o rei disse assim, fique só no canto, que mais tarde virou o quê? O tanque de Betesda. Exatamente. Em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Grandes pregações foram feitas aqui. O primeiro que entrasse no tanque ou na piscina de banho público, certo? Depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Nesse primeiro tanque, a água corria. E eles chamavam a água que corria de água viva, certo? Água viva é a água que corre, é um rio que corre. Lençóis freáticos, para eles, são águas vivas. Então, a água tem vida quando ela se mexe. O outro tanque, ele ficava paradinho, justamente para que aquela água reabastecesse com água nova. Então, tinha 2 tanques. Um numa ponta e outro na outra da cidade. Então, o rio passava no meio da cidade. Era aquela coisa linda, subterrâneo. Mas tinha as piscinas de banho para se purificar. E aí, vem a questão. Em algumas Bíblias, vocês podem ver que esse versículo 5, 4 e 5, aparece em colchete, né? Indicando que esse texto, na maioria dos originais, ele não se encontrava. Mas vamos lá, para ver o que é isso daí. A Bíblia foi adulterada? Não, a Bíblia não foi adulterada. Eles escreviam na margem da folha, certo? As explicações do texto. Então, uma pessoa colocou na margem da folha o texto escrito o quê? De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor. Em que tempo? Em certo tempo. Sim, mas como assim? Na verdade, esse anjo nunca desceu, certo? É uma mitologia judaica. Aqui é mito, certo? Aí fala do anjo, por quê? Vou lhe dizer por quê. Um rei, minha esposa já está perguntando aqui, gosto quando participa. Um certo rei de Israel, como eu disse, ele inventou uma mentira de tirar as pessoas da praça principal da cidade e colocar no tanque de Betesda. E mais tarde ele chamasse assim. Como é que ele fez isso daí, essa façanha, para conseguir elevar esse povo do versículo 3, enfermo, cego, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas? Gente, eu tive uma revelação. Deus me disse que vai mandar um anjo na água ali, Entendeu aí? Não, isso foi um rei que inventou, certo, gente? Profeta não. O rei inventou a mentira porque era a Páscoa, e a Páscoa era uma festa que todo mundo visitava, de todos os locais visitavam Jerusalém para comer a Páscoa com toda a família reunida ali.
e no templo, diante do rei de Israel, e diante do Deus eterno e único. Então o rei inventou esta mentira, dizendo: tira aqui todo mundo dessa praça aqui, porque o anjo vai aparecer em certo tempo ali, porque Deus me disse. E correram tudinho, querendo milagre. Então qualquer vento que dava na água, eles diziam o quê? É um anjo. Né? Que nem aqui em Natal, qualquer água barrenta diz que é o sangue, né? Correndo. Então foi isso que aconteceu, entendeu, gente? O anjo nunca desceu. Na verdade, eles ficaram dentro desse tanque, se purificando, esperando o movimento das águas para ele sair curado. Só que tinha um homem lá acreditando nessa mentira, enfermo, havia 38 anos. Me diga, se o rei de Israel da época tivesse falado a verdade, esse homem não estava curado? Estava curado já. Mas é tão certo que era mentira que o próprio texto diz que ele estava há 38 anos e não tinha ninguém para colocar lá. Mas só tinha ele. E por que tinha gente enferma na época? Vocês já pararam para pensar nisso? Tinha gente enferma na época ainda. Cegos, mancos e aleijados lá se reuniram. Olha, grande multidão. Por que tá grande multidão? Porque o anjo nunca desceu. Essas pessoas, o próprio Deus de Israel, curava as que criam, as que tinham fé. Mas Jesus chegou pessoalmente lá, o próprio Deus, homem, chegou lá e disse, quando Jesus viu deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Mas como é que Jesus sabia? Temos duas interpretações. Os apóstolos podem ter avisado Jesus, e a segunda, Jesus já sabe de tudo mesmo e sabia. Qualquer uma das duas, você pode pregar tranquilamente. O homem enfermo queixou-se, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Veja bem, a água, ela era corrente, era uma água viva no tanque. Desde o início eu falei, não foi? Tem um tanque com água corrente. Era justamente onde o rei disse, vai para lá porque um anjo desce. E um rapaz mentiroso desse inventou uma mentira coerente que até essa época estava valendo. Então virou um mito de que o anjo descia, virou aquela água sacudindo ali aquele ventinho, porque passava muito vento ali. Então a água mexia. Quando a água mexia, todo mundo corria para dentro. O primeiro que caísse ganhava. Mas você veja que a multidão era grande. Então, esse anjo nunca desceu. O copista, aquele escriba, ele colocou na margem explicando somente que isso era um mito, que isso era uma história de um rei e tudo mais. Outro pegou e colocou embaixo. Aí ficou a questão. Os teólogos, os biblistas, os estudiosos, os intérpretes, né, ficaram com medo de mutilar alguma parte da escritura, por não ter mais o João por perto para desmentir aquilo, não ter os pais da igreja, que eram discípulos de João, né, não sabiam mais o que fazer, preferiram deixar quieto e botar entre colchetes. Então, se sua Bíblia não aparece entre colchetes, é porque ela tem provas arqueológicas de que aquele texto faz pelo menos parte da cultura. Mas em questão de inspiração, entre colchetes é melhor, tá bom? Então, vamos lá. Jesus faz uma pergunta direta. Você quer ser curado? Ele diz, não tenho ninguém que me leve. Jesus não perguntou. Certas coisas que Jesus não pergunta, às vezes a gente quer questionar. Jesus disse assim, vai, compra um pacote de leite e dê para aquela criança. Não tem o que questionar. Senhor, que marca? É um pacote de leite. Entendeu, mano? Compre do melhor, você pode. Você não pode, compre o pacote de leite. Obedeça a Deus e viverás. Pronto, acabou-se. Não tem o que questionar. Deus deu uma ordem direta. Ele questionou. Não questione. Deus deu uma ordem para você, faça.
É algo difícil demais, como Abraão, para matar teu próprio filho, que não era a ideia de Deus? É? Tem que prestar atenção nisso, amado. Então, esse anjo, você pode pregar, dizer que ele descia em determinado ponto e de operava os milagres? Pode, amado, você pode pregar, porque ele está no texto, certo? Mas eu volto a dizer, esse texto aqui, ele fala de mitologia. Os pregadores que pregarem assim, você não nem corrija, em estudo eles vão descobrir. Mas, se eles quiserem saber, aí vocês, nas suas pregações, você falar, e eles vão dizer, mas como é? Diz, olha, tinha um rei de Israel que mentiu, dizendo que um anjo descia para afastar os coxos que é aleijado, que estão aqui em multidão. Por isso aqui, não, o anjo não descia, porque não tem nem o tempo certo que ele descia. A cada 3 dias, todo mundo vem, e o primeiro que cair, não, em certo tempo, ficou um tempo indefinido. Não ficou definido o tempo. Aí aqui diz, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Leito em grego é krabatos, certo? É cama, leito. E é uma coisa que acontece, é incrível. Nas festas que os judeus tinham, eles tinham cerca de 8 festas. Então, nessas festas havia dança. Não com o corpo colado, mas havia dança. Então, até certo ponto, Deus concorda com alegria, por que eu digo até certo ponto? Tem gente que diz que é alegria dançar com a mulher colada, e, na verdade, ali é outra coisa. Não é alegria. Né? Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. É isso. Jesus mandou e ele deveria já ter obedecido. Ele pegou o leito e andou. E aquele dia era sábado. Olha, a menção de que aquele dia era sábado era porque nos judeus, no sabate, certo? O dia de descanso, conforme a lei, eles encheram de tanta coisa, irmão, de tanta coisa, que já fugia da ideia original do sábado, que é descanso. Sábado fala de conclusão, o 7º dia da criação, ninguém sabe quando foi. Moisés escolheu um dia de sábado, aleatório, porque não diz que ele orou a Deus para isso. Então ele escolheu aleatório. E começou-se dali a guarda do sábado para Israel, não é para a igreja. O Novo Testamento aqui, você vê, ó, isso é um registro, tá vendo? Não tem ordem. E aquele dia era o sábado, registrou que o dia era sábado. Mas não tem dizendo que é para guardar ele. Não tem uma ordem. Mas vai no Antigo, você vai ver. O Antigo dizendo, guardarás o 7º dia. Guardarás o 7º dia. Ó Israel. Não é a igreja. Igreja é igreja, Israel é Israel. Não inventem esse negócio de Israel, de Deus ser a igreja. Não é, certo? Tem alguns pregadores definindo como, vamos dizer assim, como Israel de Deus, não, Israel espiritual de Deus. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa de dizer. Só que aqui, se eu não me engano, nas suas Bíblias, vai ter uma passagem que fala sobre Israel. Mas deixa eu ver. Que Paulo fala sobre o Israel e faz a diferenciação entre o Israel de Deus, né? Então, eu não estou achando aqui no momento, mas em outra live eu acho e dou para vocês, né?
Então ele fala, inclusive eu me lembro até a passagem que diz assim: o Israel de Deus e a todos que seguem essa regra. Essa regra de quê? Da lei? Não. Essa regra cristã. Então ele estava se referindo. Se lembre que tem sempre duas classes de pessoa aí. Tem Israel, que tem que se tornar igreja, e tem a igreja que tem que se separar de Israel. Por quê? Se separar de Israel? Porque não pode ter lei. E só podia ficar em Israel quem estivesse guardando a lei. Aleluia. Né? Outra coisa. Aleluia é uma palavra que é lalauia. Tem colado e tem lalaudia. Muitas pessoas dizem, Deus é Deus de já. Não. Deus não é Deus de já, no sentido de agora. Deus é Deus já. O nome dele é já. Um dos nomes abreviados é já, que se escreve com Y. Em hebraico é Y. Em português, que vem do latim, é já. Já com H, certo? No final? Senão não é hebraico. Então, um hebraico aportuguesado, vamos chamar assim, J-A-H. Já. Em hebraico, Y-A-H é Yah. Yah, que com som de já. Então, Deus não é Deus de já, de agora. Não, não. Deus é Deus já. É diferente. Aleluia é lalauia. Lalau já. Então, está dizendo o quê? Glória, louvor, aleluia a Deus. Então, se eu boto o aleluia no plural, ele fica glória ou louvores aos deuses. Então, a palavra, inclusive em Nários, quando aparece aleluia no plural, ela está errada. Ela está dando glória aos deuses e não glória a Deus. Então, ela é singular, certo? Glórias já pode. Glórias em grego é doxa. Deoxizar. Doxa. Então, quando eu digo doxa teor, glória a Deus. Doxa teor. Teo é Deus, né? Logia, estudo. Então, estudo sobre Deus é na Bíblia. Então, aqui fala isso. Então, seguindo aqui, ele diz, por isso disseram os judeus ao que fora curado, é sábado, e não te é permitido carregar o leito. Tá vendo aí? Não pode carregar peso. Você está trabalhando. Não pode, irmão. Não pode. Então, entenda aí. Sábado não é permitido carregar o leito. Só que o que algumas pessoas que querem guardar o sábado não explica é que tem o sábado semanal, que é aquele que você conta. Domingo é o dia inicial. No nosso calendário é o último, mas na verdade não é assim não. Contamos domingo, segunda de 2, terça de 3, quarta de 4, quinta de 5, sexta de 6 e o sabate. Sábado, 7. Certo? Vem algumas pessoas dizer que em inglês, o domingo é um nome de idolatria. O sábado também, Saturno. Então, fora da escritura não tem como argumentar. E dentro da escritura não tem como argumentar que devemos guardar o sábado. Quem fala isso, ele pega palavras do Antigo Testamento. É tanto que diz, vou mostrar no Novo Testamento, eles correm para o Antigo. Por quê? Porque não tem nada de ordem no Novo Testamento. Nada que denote ordem. E eles disseram que não era permitido carregar o leito. O homem respondeu àqueles,
aqueles que o curou ordenou: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse isso? Aí a culpa já sai sobre ele e passa para o homem. Nós sabemos que é Jesus. Apanha o teu leito e anda. Deixa eu te dizer aqui uma coisa que Deus tocou em mim. Estamos em escassez de duas coisas no meio do povo de Deus. Escassez com força disso. Primeiro, o crente, não digo todos, estou dizendo que está em escassez, quer dizer que existe, mas é raro. Eu estou falando aos evangélicos especificamente, né? Então, cumprir a palavra que deu. Sim, não, aleluia. Cumprir a palavra que deu. Então, eu não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que está escasso, certo? Então, está escasso porque precisamos cumprir o ID de Jesus, precisamos sim. Outra coisa que está faltando é a pessoa assumir a culpa. Eu disse no início do outro vídeo que nós não podemos condenar, mas podemos julgar. Expliquei lá no outro vídeo. E também vou dizer aqui outra coisa. Você pode parar também de chegar e culpar os outros pelos erros que você cometeu. Porque a Bíblia não condena julgamento, mas ela orienta também que você tenha autocrítica. Em que eu estou errando na minha chamada? Na minha chamada, em que eu estou fazendo errado alguma coisa que possa desagradar a Deus. Se lembre que fica debaixo da paciência. Não quer dizer que ele está concordando, quer dizer que ele está querendo ver a sua reação. Então, o pecado foi colocado debaixo da paciência de Deus e Deus ficou tolerando aquilo ali até chegar Jesus. Mas você veja que de vez em quando ele estourava. A Bíblia declara: sua ira dura só um momento, mas em compensação, enquanto dura, a terra racha, o Sinai fumega e etc. Então, o negócio, a receita é não irritar a Deus, agradar-lhe sempre. Agrada-lhe do Senhor e ele te concederá o desejo do teu coração. Meu Deus. Mas tem gente que foi consagrado e não foi chamado para aquilo. Sabia disso, irmão? Há pessoas que foram consagradas para pastor e não amam ser pastor. Detestam. Há pessoas que foram consagradas a presbítero, não gostariam de ser presbítero, gostariam de ser um diácono. E alguém chegou e tirou ele do canto em que ele estava fazendo muito bem. Então, se ele está indo muito bem como diácono, certo é perguntar: você quer realmente? Você tem essa chamada? Você deseja? Se ele disser, se o senhor concorda, pronto, já que o pastor orou a Deus e ele confirmou, pode consagrar, mas tirar alguém que diz assim: eu amo pastor, ser diácono, não tire não. Mata a chamada dele. Pastor só é pastor quem tem ovelha, certo? Tem ovelha, você é pastor, tem ovelha, você é pastor. Você não tem ovelha, amado, você não é pastor. Você é qualquer coisa, missionário, o que for, menos pastor. Pastor já está falando, vai apacentar, vai guiar as ovelhas. E não é as do mundo todo não, viu? Tentaram já jogar isso para cima de mim. Não é as ovelhas do mundo todo. Missionária da guia, pastora, glória a Deus. Um abraço para o pastor Terra. Quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era. Tem gente que é assim, né? Não sabe quem é Jesus, mas já recebeu o milagre. Eu acho interessante algumas pessoas, né?
Reza para 5 e não sabe depois a quem agradecer. Meu Deus, eu oro só por um. Aí eu sei a quem agradecer. Salmo 115 para esse povo. Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Olha, uma multidão naquele lugar, esperando a cura, esperando a libertação, querendo. Não sei nem porque tem gente que briga por ovelha. Né? Tem pastor aí brigando por ovelha. Não sei, amado. Tem tanto pecador, tem tanta favela, tem tanta coisa para a gente fazer, tem assistências sociais, tem tanta coisa para o povo guerrear. Se não quer perder as ovelhas, trate bem. Trate bem, amados. E não estou falando de bajular, não, viu? Eu firmo, prego mesmo para dizer, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo tratar bem, você dá um conselho, né? Dá uma saidinha, você deixa ele praticar o conselho, depois volta, ele diz, foi muito bem assim e tal, e dá outro conselho, sai de novo e assim vai. Ele tem que crescer. Quer dizer que é só você que tem que pedir perdão, que está certo? Isso não faz o menor sentido, irmão. Teve uma pessoa que veio conversar comigo e disse assim, eu fui pedir perdão porque meu pastor falou que era para pedir perdão. Aí eu fiz, vixe, você estava certo, foi pedir perdão? Eu disse, foi. E aí, o que aconteceu? Eu disse, a pessoa me deu um esculacho e riu na minha cara. Sabe por quê, irmão? Porque não é assim, não. É quem está errado. A Bíblia fala quem está errado e lá pedir perdão. Quem está certo pode até liberar o perdão. E tem que liberar. Você veja lá na passagem dos talentos, o rei libera perdão para o cara que estava errado. Mas ele é que veio pedir, por favor, tenha paciência comigo, porque eu sou falho. Se você tiver paciência, eu vou pagar. Ele pediu para prolongar a dívida. Ele disse, não, eu quito. Por que ele tinha autoridade para quitar a dívida? Porque ele não estava errado. Quem estava errado era o cara que estava devendo. Entendeu, amado? Então, quem tem a convicção de que está certo, diante de Deus, sua consciência não pesa. Mas fulano passa com uma cara amarrada, deixa ele chegar e libere perdão. Olhe, ame, ame, ame. Faça como o pastor Cláudio Duarte disse. Ame os seus inimigos, pois é o único besta que ainda fica pensando em você 24 horas, certo? E por isso fica preso a você. Quem quer viver com o inimigo na cama, não peça perdão quando tiver errado. Você dorme com ele, fica aqui dentro. Mas quando você diz, eu te perdoo, vá embora. Seja muito feliz, amado e amada, e ele vai. Certo? Então, Deus faz assim. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Só para complementar a ideia. Gostou, né, João? Pois é, irmão. Você quer ficar dormindo com o cara, né? Então, assim, amados, quando a gente está num anonimato, fica como esse homem aqui, né? Fica como ele. A pessoa fica sem querer fazer a Marcos Antônio, seja bem-vindo. Sem fazer aqui, por aqui eu já poderia parar, mas só vou complementar aqui, dizendo assim, por essa razão, os judeus perseguiam Jesus e tentavam matar, pois eles estavam fazendo essas coisas durante o sábado. Você entende aí por quê? O sábado foi uma das coisas que Jesus não deu ordem para a igreja guardar. Está aqui, Paulo inclusive fala, em Romanos, se eu não me engano, 14. Romanos 14. Diz aqui, Romanos 14, versículo 5. Há quem considere um dia mais santo, mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais.
Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Ele mandou guardar dias? Não. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Então, quem quer guardar, que guarde. Mas eu guardo a quarta, eu guardo a quinta, eu guardo a sexta, eu guardo o sábado, eu guardo qualquer dia. Aquele que se alimenta de carne faz para o Senhor. Porque eu sou obrigado a ser vegetariano. Entendeu, amado? Por que eu sou obrigado? Não porque os bichinhos e tal. Na Bíblia, lá no Gênesis, dizia que a ave, o peru de Natal que está chegando aí, glória a Deus, está chegando o Natal para a gente comer peru. Então, o peru de Natal e tal, ele é realmente desejado. E Deus disse, pode matar para comer. Para jogar fora, não. É judiação. Galinha cabidela, glória a Deus, aleluia. Tá chegando, quando a gente vai para o interior, vê muito, né? Pastor, o senhor gosta de uma galinha cabidela? Eu disse, eu amo, aleluia. E o senhor não pede salvação, não? Eu digo que a minha salvação está reservada com o Espírito Santo, meu filho. Pecado nenhum existe nisso daí, não. Não existe receita de guardar comida no Novo Testamento. Procure, não acha. Agora, ali tem uma igreja, em Atos 15, mista, ela tinha de um lado judeus e do outro gentios. Então, estava havendo vamos dizer assim, um desaforo de alguns gentios, porque comia carne de porco na frente de judeu. Entendeu? Então, não pode. Na frente de judeu, a gente não pode fazer isso. Então, hoje mesmo, se você, cristão, visse um judeu na sua mesa, você deveria prestar atenção em determinados alimentos. Então, você mostraria o que eu posso fazer para você ficar à vontade, a gente vai comer o mesmo. E ele comeria com você ali. Mas quem não tem, mano, todo mundo assembleando na minha época, e eu aqui hoje sou a Assembleia de Deus Unidos em Amor. Todo mundo que gosta de um churrasco, todo mundo... Você acha que a gente não vai comer, irmão? Conversa. Galinha cabidela eu como. Como. Se você também não quiser o milho do São João, eu também como, irmão. E você acredita que teve gente que saiu da igreja por causa disso? Aí sobrou mais milho para mim, né? Amados, a questão é que lá nas cartas de Paulo, você vai ver muito Paulo combatendo isso. Só se a comida for sagrada, consagrada a demônio. Aí você não pode comer. Então, para isso, Paulo dá uma receita. Não pergunte nada, coma tudo que se vende no mercado. Então, pronto. Eu vou fazer o que Paulo fez. E eu sou muito feliz guardando isso. Deus me usa tremendamente do mesmo jeito. Tá certo? Então, aqui está definido que alguns guardam dias especiais, outros não. O faz para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Então, faça tudo para a glória de Deus, né? Vou dar uma lidinha aqui rápida para encerrar em Colossenses, que fala sobre guardar dias e dias, né? Colossenses, capítulo... Deus me tocou, eu vou falar. Capítulo, deixa eu ver o que fala sobre... Capítulo 2, versículos do 20 ao 23. Considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas, olha aí, e a falsa religiosidade deste mundo, tem muita, né? Porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertenceis a este sistema de valores. Não mais obedeçais às regras como estas. Não toques, não proves, não manuseis. Não toque em coisa impura, não, tá errado. Não proves, não, que isso é impuro. Sangue, cara, sufocar. Tá. Que sufocar do quê, pô? Toda comida hoje, primeiro, é sangrada. Você pega o sangue e bota em cima, não tem nada a ver. O sangue está morto já ali. O que ele não quer que você coma é como lá os servos de Saul comia, né? No pescoço do animal. Isso é canibalismo. Aí
complicado. Não manuseie, você não pode manusear assim. Teve gente que disse, você não tem autoridade para falar. Aleluia. Eu amo essas mentiras, isso desse jeito. Eu amo isso. Eu amo. Eu combato na hora. Você não tem autoridade para falar? Quem deu autoridade para me falar foi Jesus, da palavra dele. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças, ensino meramente humanos. E tem igreja hoje secando por causa de ensino humano, que eles querem impor e estão inventando que só Deus só está lá. Olha, Deus está na Argentina com Irã e Shoa. Deus está ali em Guajiru com a pastora da Guia, com o pastor Terra. Deus está aqui comigo neste momento. Né? Deus está ali no bairro, se não me engano, Liberdade, né, Gilvan, contigo. Deus está ali com o irmão Israel, com a irmã Lúcia. Lá naquele bairro lá, que eu me esqueci, Monte Castelo. Então, amados, quem é a pessoa para dizer que eu não tenho autoridade? Aleluia! Aprendeu, hein, Gilvan? Glória! Muito bem. Esses regulamentos têm, de fato, uma aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. E é isso que a gente aprende aqui em João 5. Eles tinham uma religiosidade falsa, muito supérflua. Inclusive, uma mulher chegou para mim uma vez, para me fechar aqui, eu vou dar um testemunho. Uma mulher chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor sabe que a mulher, não sei por que perguntar, tanto me pede mulher. A mulher, ela tem que ser uma mulher simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu disse, com certeza, irmão. Mas que simplicidade a irmã está se referindo? Aí ela fez assim na roupa. Aí eu disse, não. Isso não é a simplicidade que Deus fala. Deixa eu dizer para a irmã, prudência se veste, né? Prudente como uma cobra. Como é a prudência da cobra? A cobra faz isso. Não é assim? Ela se enrola toda e fica na posição. O passarinho vem aqui, ela faz. Aí o passarinho dá um passo para cá e 2 para cá. Piu! E ela parada. Prudência. Ficar em estado parado. Pronto para agir. Alerta. Como é que se veste isso? Ela disse. Não sei. Eu disse, porque a simplicidade é de se vestir. Hein? Como é que se veste simplicidade? Seja prudente. Ser é viver. Prudente e simples. Simples é puro. Simples é sem muitos adereços. É não. Simples. Você pode ser simples com pá de brinco. Você pode ser simples com vestido de luxo. Porque simplicidade é a pessoa que admite que precisa de Deus. Simplicidade é uma pessoa que não tem muito cuidado com a aparência exterior em geral, mas tem muito cuidado com a sua estética, com a sua aparência física, por exemplo, barba tem que estar bem feito, é que eu me refiro a isso. Mas simplicidade vem de dentro para fora. Algumas pessoas focam tanto em não usar brinco, mas a língua está desse tamanho. Então, amados, foquem dentro. Se santifiquem. Nasçam quantas vezes de novo vocês puderem conseguir. Deixa a Bíblia lhe incomodar. Deixa ela matar o seu eu. Deixe. E quem está assistindo esse vídeo, essa live, estamos com uns 49 minutos, né? Então, estamos aqui para encerrar. Eu quero fazer o apelo a quem
ouviu aqui, viu que Jesus curou, né? Pode curar você também, mas ele hoje está lhe convidando para primeiro dar um passo de fé para Jesus, que é confessar o nome dele. Você pode confessar aí, dizendo: eu creio em Cristo como o único e suficiente Salvador. E creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Confesso meus pecados, abandono e deixo, para alcançar a misericórdia. E em seguida, corra para uma igreja evangélica, escolha uma, você pode escolher uma, que pregue a palavra genuína, verdadeiramente. Você vai entender pelas minhas lives, pelos estudos, pelos assuntos. Eu comecei com os assuntos, pedi os estudos, né? Eu comecei a fazer a pesquisa e caiu João e Apocalipse, né? Ficou empate. E agora eu estou nesse capítulo 5, você vê que é maravilhoso um estudo no Evangelho de João. Em todos os livros da Bíblia você pode fazer um estudo maravilhoso, amado. Tem mais do que só o texto, né? Estou dando aqui arqueologia, estou lhe dando geografia. Aqui é basicamente Israel, né? Tem até as pedras lá, muito interessante quando se diz pedra angular, né? Pedra de esquina. Então ele é uma pedra de tropeço para os que perecem, mas para nós é a nossa rocha, né, que edifica. Então, amados, eu deixo a paz do Senhor a vocês. Salmo 37 para todos, e que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcancem todos os dias. E a você que está precisando de cura, receba a cura agora, em nome de Jesus. E eu digo amém. A paz do Senhor.